Olá, gente! Nós estamos aqui para mais um podcast Casados para Sempre. Eu sou a Gisélia do Márcio. Eu sou o Márcio da Gisélia. E nós somos Casados para Sempre. Gente, nós estamos muito felizes hoje, principalmente, de estarmos aqui, porque nós estamos concluindo a nossa série, né? Qual é a série? Nós estamos falando sobre as 4 estações do casamento. Então, nós já passamos por várias estações, mas hoje nós vamos finalizar com o verão. Uau! O verão chegou, gente, né? Já passamos pelo inverno, passamos pelo outono, passamos pela primavera, mas hoje chegou o dia do verão. E a palavra do Senhor diz lá no versículo 11, né, de Cantares, que cessou a chuva e se foi. Uau, acabou aquele frio, acabou aquela estação tão complicada. E agora chegou o tempo da diversão, né? A gente fala que o tempo do verão é a tempo da diversão. É aquele tempo que a gente sai, que a gente passeia, que eu creio que essa estação poderíamos considerar como uma estação de maturidade, não é isso? Eu acredito que sim, né? É interessante porque quem já esteve em locais frios, a temperatura, ela influencia assim no comportamento, né? Então é comum, por exemplo, você viaja para o sul, principalmente no período do inverno, a gente percebe as pessoas mais tímidas, mais fechadas, não é? Eu tenho alguns amigos, em especial eu moro na Finlândia, né? Se você pesquisar no Google, você vai ver que um dos maiores índices de suicídio é exatamente no local onde há bastante frio, né? E eles ainda têm um agravante, que é o fato de um período do ano eles terem somente 2 horas de sol, né? Que isso também contribui. Mas nós estamos falando sobre o verão. E o verão, ele caracteriza, né, exatamente a alegria, ele caracteriza também o momento que você vai se distrair. É muito comum, quando você quer tirar férias, você priorizar ou fazer de tudo para você ir para um local aonde tem sol, para que você possa passear, ficar bastante à vontade e ter os momentos de alegria, né? Ir para a praia, enfim. É difícil alguém querer ir para a praia, se divertir no inverno. Verdade, mas né? No verão é o momento que você quer se expor realmente ali. E sabe o que é interessante, que a gente começa a observar aqui, é que quando nós passamos por essas outras estações, quando eu passei lá pela primavera, pelo outono, pelo inverno, a gente foi adquirindo maturidade. A gente foi colhendo ali algumas coisas que serviriam agora para essa estação, para a gente poder celebrar, né? Passamos as situações difíceis, né? Mas hoje eu tenho o quê? Eu tenho ferramentas. Hoje, lá a minha despensa está abastecida, né? Se eu precisar de algo, eu corro lá naquela despensa e tiro. Por quê? Porque eu reservei. Né? Então, eu acho que aqui, que pode ficar pra gente, é quando a gente passa por todas as estações, queridos, sabe o que é? É a gente preparar as nossas despensas. Né? Por quê? Porque naquela estação que eu vou celebrar, uau, eu passei por todas as estações, mas eu tenho suprimento para essa nova estação. Então, eu vou passar. Por quê? Porque nós trabalhamos juntos, né? E isso é importante, o casal trabalhar junto. Entenda, você é uma equipe com o seu cônjuge. Você não faz parte de outra equipe. O que nós observamos é que, ao longo do casamento, parece que nós somos 2 estranhos e parece que nós estamos de lados diferentes. E nós não estamos, nós estamos ambos em um só lado. Nós estamos como uma equipe de uma só carne. Então, naquele momento, eu não posso o quê? Dividir forças. Eu tenho que unir forças para que eu possa chegar agora nessa estação do verão e eu possa o quê? Celebrar. E agora eu possa me divertir. E agora eu possa usufruir agora das delícias desses frutos que eu reservei passando por todas as estações. Eu acho muito pertinente, né, a gente falar aqui sobre maturidade. Maturidade é aquilo que vai fazer eu usufruir o melhor de cada estação, né? Não adianta estar somente na estação se não tem maturidade para usufruir aquilo que a estação está me propondo.
Então, a gente conversando em casa, né? E eu disse assim, a minha esposa, que é a Gisélia, disse, amor, hoje, às vezes eu lembro de algumas situações do passado em que eu falei tal coisa, eu disse tal frase que eu não falaria hoje. Uhum. Né? E não é porque eu falei sem ter razão. Simplesmente porque eu falei, às vezes até pior, porque eu quis ter razão. E a gente costuma dizer que é melhor ter paz do que ter razão. Então, algumas falas, a gente vai, alguns comportamentos a gente vai revendo, né? A maturidade, ela vai chegando. E eu digo que a maturidade é algo muito opcional, porque ela não está relacionada com questão de idade. Né? Infelizmente, tem pessoas aí já com uma boa idade e sem maturidade. E felizmente também há pessoas, né, novas, mas que já têm uma boa maturidade. Então, eu digo que a maturidade, ela é um acessório que a gente tem que estar levando constantemente. Né? Independente da estação que você está. Mas chegando na estação do verão, que é uma estação muito propícia para você usufruir, para você tirar o melhor do seu casamento, cara, a maturidade ela vai ser fundamental. Para que você não perca aquilo que aquela estação ela está te promovendo. É isso mesmo, né? O verão, ele é caracterizado justamente por sentimentos de felicidade, satisfação, realização, paz, alegria, conforto e conexão. Então, agora nós passamos juntos aquela estação, né? Então, quando eu passei junto com o meu cônjuge aquela estação, eu com certeza eu estou mais conectada. A própria palavra diz que em todo tempo ama o amigo, mas na angústia se faz o irmão. Então, gente, às vezes a gente olha essa palavra e eu observo muito, que parece que a palavra de Deus, né? A Bíblia, a palavra de Deus, parece que muitas vezes ela serve para o nosso irmão da igreja, ela serve para alguém do trabalho, alguém da faculdade, alguém da nossa comunidade ali, mas muitas vezes parece que ela não serve para o nosso casamento. Então eu quero te dizer que essa mesma palavra, ela serve hoje para o teu casamento. O teu cônjuge, ele é teu irmão. A tua esposa é tua irmã. O teu esposo, ele é teu irmão. Então nós precisamos entender isso. Se nós estamos passando aquelas estações por aflições ali, com certeza, quando você sair daquela estação, você está com um relacionamento mais solidificado com aquela outra pessoa. Então, é assim que vem acontecendo nas estações que a gente passou enquanto casado. Você vem para o verão e agora você vai usufruir. Agora você confia mais naquela pessoa. Agora você sabe que você pode contar com aquela pessoa, né? Você vai aprendendo e você vai observando que aquela pessoa também, ela vai crescendo ali em certas coisas que às vezes você olhava e você dizia, poxa, acho que nunca vai crescer, né? Às vezes a gente tem a sensação de que o outro nunca vai crescer. E Deus dá a oportunidade, diante dessas adversidades, diante das dificuldades que a gente vai tendo no relacionamento, da gente crescer. Vários amigos passaram por aqui, né? Por esse podcast, e a gente falando ali, e eles mostrando ali como era o casamento deles e como o casamento deles está hoje, não é verdade? Sim, é interessante isso porque o casal ele tem que ser um balizador do outro, né? Então eu tenho que balizar a Gisélia tem que me balizar também, né? Eu tenho que me permitir em que ela me balize e ela da mesma forma. Eu estava lembrando aqui de um episódio, né? Alguns anos atrás, a gente acompanhando um casal, né? E nós levamos eles para casa. E foi muito, muito interessante, porque eu perguntava assim dele, né? Eu fazia tal pergunta e ela respondia. Aí eu perguntava novamente do rapaz, estava lá conosco, e antes de ele responder, a esposa se metia e disse, não, ele gosta. Ele não quer. Não, ele não é assim. Aí eu olhei para ela e disse assim, irmã, ele sabe falar? Aí ela ficou assim, deixa ele falar, sabe? Então, às vezes, o que precisa realmente é você permitir o outro falar. É você permitir com que ele possa desenvolver. É natural e que um casal, geralmente, um é mais solto e o outro é mais preso. Verdade. Ou às vezes até os dois são mais presos, são mais soltos, mas enfim, a particularidade em cada um e que deve ser respeitado. Então, se a Gisélia é mais tímida, é claro que eu vou motivar ela para soltar um pouco mais.
Se o Márcio é mais tímido, e assim a gente vai balizando, conduzindo um ao outro para que cresça, né? Eu gosto muito da expressão de 1 Coríntios 13, 11, que diz assim: quando eu era criança, pensava como um menino, sentia e falava como um menino, mas quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Olha que palavra interessante de Paulo, né? Ele reconhece que chegou um tempo em que ele tem que mudar. E ele diz, eu deixei, olha que coisa legal. Ele não disse assim, Deus me modificou, que às vezes a gente quer jogar para Deus essa responsabilidade de Deus mudar. Verdade. Mas ele diz assim, eu deixei as coisas de criança para trás. Uau. Né? Então, a gente vê que aqui houve uma transição de Paulo na estação dele. Uau. Ele deixou aquilo ali, aquele comportamento que ele estava tendo, e agora ele resolveu, ele disse, não, cara, peraí, aquele comportamento ali do passado, aquilo que eu falava, não, eu revidava logo imediatamente, eu deixei para trás. Então, eu penso, sabe, que na família, no relacionamento, tem coisas que a gente tem que deixar para trás. Né? É uma palavra que ela tem que perseguir você, todos nós. Tem coisas que tem que ser deixado para trás. Tem coisas que você vem batendo há anos, cara, não mudou. Amigo, deixa para trás. Avança. Sabe, que talvez isso que você esteja tanto batendo pode ser, sim, realmente um reflexo de um menino que está insistindo naquele comportamento e você está insistindo, e isso está lhe impedindo de prosseguir para uma nova estação. Ou, quem sabe, a estação virou, mas você não virou ainda. Uau. É muito importante isso. E eu achei super interessante isso, principalmente o que o Márcio frisou aqui sobre quando Paulo ele fala, né? Eu deixei para trás, sim, né? Então é uma responsabilidade sua deixar. E às vezes, né, a gente encontra casais, quando eu estou falando isso, eu não estou eximindo, entenda bem a questão da oração. Eu não estou dizendo, gente, não é para orar. Não, eu não estou dizendo isso. Continue orando, sendo, como a palavra de Deus diz, orai sem cessar. Continue orando. Mas tem coisas que são responsabilidade sua, não é de Deus. Então, Deus te deu um casamento. Então, quando Deus te deu ali o casamento, o Senhor disse assim, olha, eu estou fazendo uma mulher idônea, uma mulher capaz, né? Que pode estar nesse casamento. Essa mulher idônea, ela é sábia, ela sabe como se portar nesse casamento. Então, tem muitas coisas que dependem da gente. Às vezes, a gente também está olhando o outro, né? Então, é importante eu olhar para mim. Qual é o meu comportamento? Como é que eu estou me comportando? Às vezes eu estou ali olhando para o outro, precisa resolver isso, precisa melhorar aqui, precisa fazer isso. Outro dia eu estava conversando com uma irmã, e ela dizendo, porque estava lá na hora da oração e meu marido estava dormindo. E eu chamei ele, vem, ora, tu tem que orar. E eu digo, minha irmã, você não estava orando? Ela disse, estava, né? Eu digo, e por que você não deixou? Olha, eu quero te dizer uma coisa, o seu marido não é responsabilidade sua. O seu marido é responsabilidade de Deus. Lá em Coríntios, a palavra vai dizer que Cristo, ele é o cabeça de todo homem. Cristo. Aí lá na frente ele vai dizer, e o marido é o cabeça da mulher. Então, quem é o cabeça do seu marido? É Cristo. Então, a responsabilidade do seu marido não é sua, minha irmã. É de Cristo. Então, deixa presente, Senhor, apresenta o meu marido diante de ti. O Senhor cuida dele. Então, nós precisamos, gente, semear nas outras estações, para que quando eu chegue nesse verão, eu possa o quê? Usufruir das delícias do verão. Porque no verão a gente tem fruta fresca. Sim. No verão a gente vai ter ali aqueles legumes que a gente gosta de comer frescos, mas eu só vou tê-los. Nós só chega isso à nossa mesa porque teve alguém que passou a estação anterior cultivando para que eu tivesse esse fruto na minha mesa e eu pudesse me deliciar. Então você quer
viver essa estação do verão, você quer celebrar no verão, você quer curtir o sol, você quer curtir a praia do seu casamento aí, meu irmão. Então, quero te dizer, comece a semear nessa estação que você está. Eu não sei qual é a estação que você está. Se você está no inverno, se você está numa primavera, se você está no outono. Eu só sei que se você estiver permanecendo firme e começar a semear, você vai comer as delícias desse fruto quando chegar o verão. É interessante que tem fruta que ela só dá no verão, né? Por exemplo, a nossa região aqui, muito quente, mas observa que o período do verão, pega um exemplo aqui bem prático, a mangueira, a manga, né? Ela floresce bem no verão. No período chuvoso, você consegue a manga, mas ela não vai estar tão bem desenvolvida quanto no verão, né? Você tocou sobre a questão da oração. E eu, há muito tempo, eu perguntava isso do Senhor, eu conheci e conheço muitas pessoas que têm uma prática de oração diária muito intensa. E, às vezes, eu ficava me perguntando, poxa, a pessoa ora, e a vida não muda quase nada, né? Eu já ouvi alguns irmãos e irmãs relatar, irmão, quanto eu mais oro, parece que pior fica o meu marido, pior fica a minha esposa. Eu disse, cara, como é que pode um negócio desse? Você tem um tempo de oração, de leitura da palavra, e aí o Senhor respondeu no meu coração de maneira muito clara. Não é o tempo de oração que define. Não é o tempo de leitura da palavra. Eu li a Bíblia toda esse ano. Cara, não é isso que vai definir. É claro que isso ajuda. O conhecimento, a palavra, ele vai dar dando ferramentas para que você use ou não. É opcional, mas você tem que ter conhecimento de como utilizar aquela ferramenta, né? Mas o que define realmente é o quanto que eu permito dessa palavra ela fazer a diferença na minha vida, não é? Quando a palavra diz assim, que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor, isso é conhecimento. Ela se torna viva quando eu coloco ela em prática, não é? Quando alguém responde de uma maneira áspera diante de mim, eu tenho a opção de usar as duas coisas. De ressuscitar a ira, né? Quando alguém diz, e aí? Eu digo, e aí o quê? Ou quando alguém diz, e aí? Eu digo, oi, tudo bom? Como é que você está? Eu tenho a opção de quebrar aquele clima, né? Então, eu não estou aqui diminuindo de maneira nenhuma a importância da leitura da palavra e muito menos da oração. São ferramentas chaves, mas tem que você saber usar. Eu trabalho com manutenção e tem ferramentas que, se você não souber usar, ela te atrapalha mais do que te ajuda, né? Você pegar um equipamento em que requer uma leitura técnica e você não tem conhecimento, você não lê o manual, você não sabe a aplicação, você vai gerar a ferramenta na mão e não vai ter utilidade. É a mesma coisa. Então não adianta também você somente orar e você não ler a palavra. Porque vai chegar uma hora que você vai precisar da ferramenta. E a ferramenta é o que está na palavra. E como é que eu vou aprender a manusear, então, essa ferramenta? Aí sim entra o papel da oração, né? Mas o tempo de oração não define se eu sei usar ou não. É o quanto que eu vou permitir dessa palavra ela poder entrar no meu coração. Quanto mais eu permito isso, e é interessante, porque quando a gente vai permitindo a palavra germinar em nós, ou seja, começar a criar forma dentro de nós, ela começa a lhe quebrar. Palavra que não lhe quebra, ela não transforma. Para transformar, isso é bíblico, né? A Bíblia fala sobre nós somos o vaso, o Senhor é o oleiro. Para fazer um novo vaso, ele não faz um restauro pelos cantinhos, ele desfaz aquela massa e forma novamente e cria-se um novo vaso, um vaso de honra. Não vai ter remendo, né? Não tem. Ele faz novamente, né? E interessante que nessa estação do verão, gente, nós não estamos falando aqui que é uma estação de perfeição, tá? Não é, agora vai ser tudo perfeito. Não. Significa que aqueles casais que estão nessa estação, eles têm um senso de realização e desejo de continuar o quê? A crescer. Eles vão em busca, cada dia mais e mais. Enquanto mais falava, eu lembrei de uma frase que alguns meses atrás eu ouvi, que diz assim, que o conhecimento, ele liberta, mas o autoconhecimento, ele te faz voar.
né? Ou seja, o autoconhecimento de mim mesma. Quem eu sou, né? Como é que eu estou? O que preciso melhorar? Então, a gente precisa estar nesse lugar sempre. O próprio salmista diz, né? Toda vez que ele estava em situação, ele dizia assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, nós vamos estar diariamente assim, nesse lugar. Nós deveríamos estar sempre nesse lugar. Dizer, Senhor, olha para mim. Tem algo ruim na minha vida? Tem algo ruim no meu casamento que precisa ser mudado? Eu preciso regar as flores. Eu preciso adubar, né, as flores. Então, tudo isso eu tenho que me preocupar com aquelas ervas daninhas que estão crescendo no meu jardim. Então, muitas vezes, nós nos preocupamos. Porque, ai, não está tão bom. Não, se está bom, procure melhorar, né? Tem uma frase do Cortella que ele diz que a gente não precisa ser pessoas medianas. Medianas são pessoas medíocres, né? E é uma palavra forte. Mas muitas vezes nós estamos vivendo um casamento medíocre. Muitas vezes até como cristãos, vivendo um casamento mediano, um casamento medíocre. Não, querido, Deus tem o melhor para você, tem o melhor para o seu casamento. Então, o que eu posso fazer hoje? Eu tenho que ter atitudes que me levam a pensar positivamente sobre o meu casamento, a pensar positivamente sobre o meu cônjuge, a melhorar cada dia mais o meu relacionamento com o meu cônjuge. Eu tenho problemas de comunicação, né? Então eu vou fazer. Então é importante eu entender isso. Eu estava outro dia com alguém e eu achei muito interessante porque essa mulher estava passando por esse tratamento. E o que ela fazia? Ela comprava as coisas e não falava pro marido. Jesus. Né? E aí, a gente estava em certo lugar e aí o marido viu, né, ali, viu uma foto e aí mandou uma mensagem para ela. Você tá fazendo isso de novo? Né? Você tá fazendo isso novamente? E aí, prontamente, ela voltou. Ela disse, não, eu não estou fazendo isso. Né? É roupa que eu já tinha e realmente ela não estava mentindo, mas olha que coisa boa, ela se autoexaminou. Ela disse, eu fiz, eu errei, eu pequei, né? Porque muitas vezes são coisas pequeninas, são as ervas daninhas, né? A gente sempre ouve dizer que nós não tropeçamos em pedras grandes, nós tropeçamos em pequenas pedras. E às vezes a pequena pedra é uma mentirinha, né? Que a gente diz, não, isso aqui foi só uma mentirinha. Não, querida, não existe mentirinha, né? Mentira média e mentira... Não, existe mentira. E mentira, a Bíblia fala que é pecado. Então, talvez você esteja aí nessa estação e tá aí camuflando, escondendo, né? Aquela roupa que pega o marido e diz assim, roupa nova? Não, essa roupa já tenho aqui, ó, muito tempo. E a etiqueta tá lá debaixo do braço, né? Mostrando aí. Você que não percebe, né? Você que não percebe. Aproveita, né? Nesse momento o marido ali, né? E diz assim, você não presta atenção, né? Nas roupas que eu uso. Então, não é isso. Então, cuidado. Adube essa estação para que você entre na estação do verão. E mesmo você estando na estação do verão, minha irmã, não fique distraído. Não fique distraído com a beleza do sol, com a beleza da praia, com a beleza das flores. Comece a observar como está seu jardim. Se de repente não tem algo ali crescendo junto com aquelas flores e que podem danificar o teu jardim para voltar para uma próxima estação que você não queira entrar. Você falou algo assim, algo fundamental, né? Que sobre adubar, né? Aí a gente está querendo que nasça algo do nada. Você nem sequer semeou a semente, muito menos adubou, né? Na parábola do semeador, a gente vai encontrar ali alguns tipos de solo. A semente é a mesma. Ele não fala ali de várias sementes, ele fala de vários solos. Sim. Mas a semente é a mesma. E ali você vai ver que uma semente vai conseguir brotar e as outras vão ficar sufocadas entre os espinhos e o solo rochoso, né? O solo está se referindo exatamente ao nosso coração, né? E na vida conjugal é exatamente isso. Há um solo dentro de casa, há um solo que você precisa saber que tipo de solo é, né? Como é o coração da sua esposa, como é o coração do seu esposo. E a semente que você está jogando, se são sementes boas ou são sementes más. Porque ainda que ela
tenha um coração bom, um solo bom, qual é a semente que eu estou jogando no teu coração? Né? O que eu vou colher quando eu chegar nessa estação do verão? Então, isso aí tem que estar todo dia na nossa mente, né? Por isso que a palavra diz que todos os dias a gente não pode cessar de fazer o bem. Todo dia a gente tem que estar semeando, todo dia. Porque a um certo tempo isso vai brotar. Agora imagina se todo dia a gente brotando, tudo vai brotar? Não brota tudo. Eu não sei se alguém aqui já fez se que está em casa não está assistindo, se alguém já teve uma experiência de plantar semente. Eu já fiz essa experiência várias vezes. E é assustador, porque você coloca, às vezes, 10 sementes e pega 3. Não é? Não dá. Vou pegar 10 grãos de milho, eu vou ter 10 pés de milho. Uau, quem dera. Não acontece isso. Então, se nessa proporção a possibilidade de crescer ela é pequena, imagine você não semeando. Ou então quando você diz assim, não, eu já fiz uma vez, eu estou esperando agora o outro lado se movimentar. Pô, só eu? É só eu que tenho que semear? É só eu que tenho que agir? Então, e ela? E ele? Então quando você começa a ir nesse caminho, cara, é o caminho que você está dando espaços para você não ter colheita. É verdade. Né? Porque as estações, elas vão acontecer. Isso não é opcional. Você vai passar pelo verão, você vai passar pelo inverno, pelo outono, pela primavera. Você vai passar. Isso aí não é opcional. Agora, em cada estação, como é que você vai estar? O que você vai ter para você colher? A gente falou sobre o inverno no outro podcast, né? E o inverno não é momento de colher. Você já tem que ter os grãos ali guardadinhos para você usar. Né? Então, nessa estação que nós estamos falando agora, do verão, estamos falando sobre o verão, o que você tem para usufruir? O que você plantou na estação passada que vai poder germinar agora? Ou você não plantou ainda? É muito interessante. E essa pergunta, ela tem que, na verdade, ecoar na nossa mente, né? Porque nós estamos vivendo estações e a gente vê hoje casais que estão os filhos já foram, como a gente falou, né, no último podcast aqui, que estava o pastor Carlos e a pastora Jacqueline, e nós falávamos agora, eles estão vivendo essa estação, né? Os filhos foram embora, agora só estão viajando, curtindo o neto, né? Talvez você e os filhos foram embora, mas parece que você está com aquela sensação de que o seu casamento já acabou. Por quê? Porque vocês não têm, né, aquela conexão, porque vocês não estabeleceram isso quando foram passando as estações. Se preocuparam com os filhos, isso não é errado, mas eu tenho que entender que há uma lista de prioridade. Primeiro, o Senhor. Segundo, o meu cônjuge. Né? Então, eu dar esse apoio. Às vezes, quando eu estou falando isso na sala da minha casa, as mulheres já ficam empolvorosas, porque cadê os filhos, né? E aí, terceiro vem o lar, depois que vem os filhos. Olha só como é a escala de prioridades. Né? Então, às vezes tem mulheres, eu estava ministrando essa aula algumas semanas atrás, e alguém disse bem assim, meu marido nem estava nessa lista. Uau, né? Meu marido nem estava nessa lista de prioridades. Então, é uma coisa que eu também quero deixar para você. Como é que está o seu cônjuge na sua lista de prioridade? Ele é uma prioridade? A sua esposa é sua prioridade? Eu estava em um congresso agora, uma conferência, agora final de semana. E, gente, uma pergunta que ficou para todas nós, e como a gente fala, né, como um tapa de luvas de pelica. E a pessoa que estava ministrando, ela disse o seguinte... me apresente seu marido e eu direi que tipo de esposa você é. Define tudo. Ou seja, me diga quem é a sua esposa e eu direi que tipo de esposo você é. Uau! Né? Porque muitas vezes a gente quer dizer, tá lá, a gente muitas vezes estamos na plataforma, muitas vezes a gente está naquele lugar, mas muitas vezes, querido, a gente observa, quando a gente olha mulheres cansadas, mulheres maltratadas, né? Fisicamente, às vezes, com questão da roupa, da indumentária, né? Ali aquelas mulheres, e às vezes também vê esse homem também,
cansado, subjugado, e a gente precisa entender que nessa estação do verão eu preciso estabelecer, gente, duas coisas: comunicação e as diferenças. Eu preciso ter como meu balizador a comunicação. Eu preciso saber o que o Márcio está pensando dessa estação. O que ele está pensando de mim como esposa? Eu sempre digo, antes de fazer essas perguntas, ore ao Senhor, né? Para você estar preparada, né? Porque muitas vezes a gente vai fazer e a gente não está preparado, né? Para a resposta que o outro vai dar. Porque às vezes a gente acha que a gente está bombando, né? Eu sou a super esposa, eu sou a mulher de Provérbios 31. Opa! Mas muitas vezes o Senhor vai dizer, não, filha, olha isso aqui. Você está deixando isso aqui a desejar. E às vezes o marido também acha que ele está correspondendo e ele não está. Então eu preciso dessa comunicação, eu preciso ouvir o meu cônjuge. Amor, você tem algo para falar, algo que eu preciso melhorar e eu vou entrar nesse lugar de me submeter àquela autoridade dele e chegar aos pés do Senhor e dizer, Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E eu preciso aceitar as diferenças. Márcio não é igual a mim. Quando ele estava falando, eu achei legal, porque quando nós começamos a namorar, Márcio falava demais. Ele sempre fala, ele fala muito mais do que eu. Você talvez veja aqui não, professora, mas eu acho que é a senhora que fala muito, né? Mas ele sempre falava mais. E muitas vezes eu ficava, né? Porque eu sou colérica, gente. Colérica, ela não é voltada muito para as pessoas, né? Eu já quebrei muito essa barreira. Hoje eu já consigo muito relacionamento com as pessoas, mas pelo meu temperamento, não é uma pessoa, eu não tenho essa personalidade muito voltada para pessoas. Márcio é totalmente voltado para pessoas, né? Mas ao longo da convivência, né? Eu observei isso nele, né? É aquela coisa, mas vai comprar tal coisa para mim, amor? Ele vai. Mas se encontrar alguém no caminho, meu irmão, ele vai parar e ele vai dar atenção para aquela pessoa. Se for eu vou dizer para a pessoa, depois eu te mando um oi no WhatsApp e a gente se fala, né? Porque eu sou voltada para a tarefa e se eu sair para comprar determinada coisa, eu vou voltar e vou entregar aquilo ali. Mas eu tenho que o quê? Observar que aquela diferença completam a gente, né? As diferenças, elas não competem, elas se completam. Amém. Então, naquilo que eu sou diferente do Márcio, o que Márcio é diferente de mim, gente, só vai completar, só vai ficar mais firme. Então, eu preciso entender, eu preciso olhar para o meu cônjuge não como um adversário, mas como alguém que faz parte dessa equipe. Isso é muito interessante. Eu gosto de dizer que o marido, ele forma a esposa. E a esposa, ela forma o marido, né? Lembra que eu falei aqui logo no início que nós somos balizadores um do outro, né? Lá em Gênesis, quando na formação da mulher, Deus colocou o homem em profundo sono e tirou a costela. Essa palavra profundo sono é a mesma coisa que morte. Olha que coisa profunda. Forte. Né? Se a gente for traduzir ao pé da letra, Deus matou o homem para formar a mulher. Uau. Então, eu lhe digo uma coisa. Você quer formar a sua esposa? Primeiro você tem que morrer. Uau. Isso é chave, tá? E quando eu digo isso, eu não vim completo. Nossa, bem longe disso, né? E nessa caminhada, nós dois aqui, há 26 anos de casados, várias vezes eu tive que morrer. E eu tenho certeza também que várias vezes a gente teve que morrer. Então, essa morte, ela nos completa. Né? Jesus disse que, ainda que morra, nós vamos viver. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas a gente tem um problema grave, que a gente não quer morrer, a gente quer estar vivendo demais, né? Então, esse desejo pela vida, e Jesus diz que aquele que quiser ganhar esta vida, perdê-la-á. E aquele que perder, ganhá-la-á. Parece meio controverso, mas não é. É exatamente o que a Bíblia ensina, né? Nós, homens, somos este balizador. A mulher, ela não nasceu de uma outra matéria, ela nasceu daqui. Uau. Da minha matéria. Eu acho maravilhoso essa expressão que Deus colocou o homem em profundo sono. Deus matou o homem para que formasse a mulher. Então, isso é um divisor. Eu lembro que alguns amigos meus, logo no início do meu casamento, inclusive um pastor chegou comigo e disse assim, quando eu disse para ele, pastor, eu
Eu era recém-casado, nós estávamos, acho que no primeiro ano, segundo ano de casado, e eu disse, pastor, eu vou me afastar do ministério porque eu preciso cuidar da minha família. E a minha família era eu e a Juscelia, a gente não tinha o Vitor ainda na época. Ele olhou para mim assim, muito sério e disse, é uma pena que nessa igreja ainda tem homens em que a mulher que manda. Ele entendeu que a minha esposa estava mandando, estava me dominando. Na verdade, eu estava morrendo para mim, para que eu pudesse fazer uma esposa realmente para mim. Uau! Gente, que palavra, né? Até eu aprendi com isso aqui. E quando a gente vai entender sobre essa questão da semente, olha como é que é. A semente, para ela germinar, ela precisa o quê? Morrer. Então, essa palavra que fique aí no seu coração. Você precisa morrer, meu irmão. Você precisa morrer, né? Então, muitas vezes a gente quer, como o Márcio até iniciou esse podcast falando, muitas vezes a gente quer ter razão, né? Querido, prefira a sua paz. Prefira obedecer, sabe? Quando você obedece, quando você se sujeita ao Senhor, quando você se sujeita ao seu cônjuge, você está protegido, você está no lugar de proteção. E você vai colher os frutos da tua obediência, da tua submissão. Então, entenda isso. E uma das coisas que eu acho muito legal aqui, nessa estação do verão, né, é que nessa diferença você tem que dar liberdade para o seu cônjuge, para ele pensar, para ele sentir, para ele agir de modo diferente, né? Meu esposo, ele diz uma frase, né? Até que ele aprendeu com um pastor um dia ministrando, ele disse, você quer ser, né? Tá repreendido isso, mas se você quer ter o mesmo pensamento, a mesma atitude do outro, então case com alguém do sexo, né? Do mesmo sexo que você. Por quê, gente? Porque a mulher foi feita de uma forma diferente. O homem foi feito de uma forma diferente. O próprio Deus fez isso. Lá no princípio, ele construiu lá, tudo ele fez. E a outra, ele pega do quê? Fez um do pó da terra e outro ele fez o quê? Da costela. Tirou da costela. E fez de forma o quê? Diferente, né? Então, existe ali peculiaridades entre homem e mulher. Então, nós precisamos entender isso. Então, ouça, sabe? Muitas vezes o homem quer ser aquele machão e tal, você não sabe de nada. Ouça a sua esposa. Ouça, eu lembrando agora quando Abraão vai consultar Deus, né? Vai falar lá para Deus, né? O que Sara tava pensando em fazer. E ele diz bem assim, ouça a sua mulher. Então é importante. E mulher também, ouça o seu esposo. Porque às vezes eu observo, sabe, que na nossa vida ministerial, às vezes porque a mulher tá mais posicionada, a mulher tá mais ativa ministerialmente, e às vezes ela olha para o marido dela, que não está tão assim, né? Aí ela já começa aquele julgamento, né? Ai, não, você tem que me ouvir. Porque eu sou profeta, porque eu oro mais, porque eu jejuo mais, porque eu leio a palavra mais do que você, porque eu não falto uma conferência, porque eu não falto uma campanha de oração, porque eu subo um monte toda sexta-feira. Ei, minha irmã, pare com isso. Né? Nós precisamos parar, né? Uma das palavras que eu ouvi também nessa conferência, pare de levantar estátuas suas, pare de levantar ídolos que são você mesmo, sabe? Você não sabe do nível de intimidade que seu marido tem. O meu marido tem um nível de intimidade com Deus diferente do meu, né? Se estiver lá, gente, eu tô lá no meu quarto, eu choro, eu me coloco lá no chão, coloco o som alto. É um escândalo. Todo mundo ouve dentro de casa que eu tô ali naquele meu momento com Deus. O meu marido não. Meu marido, ele vai lá pro escritório, tá lá, daqui a pouco ele sai e ele diz, amor, Deus falou comigo. E ele tem uma palavra. Aí, às vezes, ele sai lá dentro do carro, Deus fala com ele. Outras vezes, ele tá na moto, quando ele volta, ele diz, Deus falou comigo. Gente, aí, não, nós queremos formatar. Então, eu preciso ouvir o outro e entender que ele é diferente. Foi Deus que fez isso. E essa diferença, querido, é para que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado. Amém. Então, se você está vivendo uma estação dessa, onde você começa a olhar para o seu cônjuge, sabe, mas ele é muito diferente. Glória a Deus, glorifique ao Senhor pela vida do seu cônjuge, sendo sua esposa ou o seu esposo. Eu estava lembrando aqui da história de Ana, né? Ana, ela pede um filho
E por muitos anos, né, porque a palavra diz que ela subia todos os anos ali ao templo. E ela fazia esse pedido todo ano para que o Senhor desse um filho. Até que um dia ela resolve dar aquilo que ela não tem ainda, né? Porque Deus estava pedindo um sacerdote e ela estava querendo um filho. E quando ela disse, Senhor, eu vou te entregar o meu filho. Isso é maravilhoso. E o Senhor concede ali a Ana, né? Passados os anos, e o seu esposo, Eucana, ele disse, olha, tu fez um voto, né? Você vai ter que entregar o menino. Para Eucana era algo praticamente de imediato, cumprir aquilo ali. E me chama a atenção porque ela diz assim, espera até que o garoto desmame. Então, há um período em que Samuel fica diretamente com os pais. Depois de alguns anos, ela leva Samuel ao templo e entrega a Eli. E eu acho isso assim fantástico. Como Eucana teve a sensibilidade de ouvir a sua esposa. Por quê? Porque lá no local para onde Samuel estava sendo levado, apesar de ser no templo, olha que coisa interessante, mas os filhos de Eli tinham um comportamento terrível, né? A Bíblia cita que eles era abominável o que eles faziam diante do Senhor, não é? Você vai pegar seu filho, você vai levar para um local, mesmo que seja na igreja, porque a igreja, irmã, ela é do Senhor. Primeiramente, ela é do Senhor, mas ela é composta por homens igual a nós, que cometemos falha, não é? E olha que é esse ponto que eu queria assim deixar muito claro, né, para nós, que mesmo sendo num local em que é um local bom, o papel da família, do casal, ele é fundamental, porque quando eles entregam Samuel, Samuel vai conviver também com os filhos de Eli. Imagina o testemunho dos filhos de Eli, sim, gritando no ouvido, nos olhos, diariamente de Samuel. Mas Samuel se posiciona de uma maneira, e isso não aconteceu assim do nada. Foram as sementes em que Ana, como mãe, semeou no coração do seu filho, para que numa estação em que Samuel iria viver, ele pudesse ter um comportamento diferente. Gente, isso é tão profundo porque Samuel é a pessoa que traz a revelação, porque Deus não falava mais com Eli. Samuel é a pessoa que traz a revelação para Eli. Uau. Porque Eli não ouvia mais nem a voz do Senhor. Uau. Quando Deus fala começa a falar, Samuel é um garoto, ainda não tem o discernimento de saber que é o Senhor. Eli, pela sua experiência, diz, olha, Deus está falando contigo. Ele deduz, mas ele não ouve a voz do Senhor. Né? E eu vejo assim a importância de um casal unido, de um casal alinhado, porque, preste atenção, se Ana entrega o filho a Samuel, porque ela ia fazer isso, era um voto dela, mas antes do tempo, como essa criança poderia ser? Será que não poderia ser uma réplica dos filhos de Eli? Mas houve uma semente que foi colocada naquela criança e que foi regada. Amém. Como é que a gente rega essa semente? Com valores. Amém. Ah, irmã, eu vou orar. Amém, ore. Ore. Não tem nada de errado em orar. Mas se você orar e regar com ações ruins, uau, não vai adiantar nada. Sabe? É aquela historinha, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O nosso comportamento, ele grita no ouvido da pessoa. Verdade. Muito mais alto. Ele deixa surdo em relação às palavras que a gente coloca. Verdade. Não é? Só para fechar essa parte aí. E isso é semear para uma estação boa. Eu lembro que quando eu tive um encontro com o Senhor, depois de alguns anos, Deus começou a me direcionar na questão ministerial. E o nosso filho não estava na mesma estação. E eu cobrava dele, era um adolescente ainda. Por que o meu filho estava daquele jeito? E, enfim. E manda a palavra que o Senhor trouxe no meu coração. Como é que você quer que o seu filho se apaixone por mim se você não é apaixonado por mim? Uau. Olha como é que isso é profético, porque no livro de Malaquias ele diz que o coração dos pais converterão o coração dos filhos e dos filhos aos pais. Então, primeiramente, parte da onde? Dos pais. E aí eu entendi que Deus estava requerendo um posicionamento meu para posicionar o meu filho. E não deu outra. À medida que eu fui me posicionando com o Senhor, meu filho foi alinhando. Então,
conselho que nós damos, você está entrando na estação do verão, se tá, poxa, você semeou o quê? Se você semeou coisa boa, ótimo, de boa, você vai usufruir legal. Verdade. Agora, se você entrou naquele ritmo, né, que eu brinco, do profeta Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, aí é complicado. É verdade, muito bem. Então, é importante a gente começar a entender aqui, e eu quero deixar algo aqui para vocês sobre a situação, né? O que eu posso fazer nessa estação? O que eu posso fazer para que eu chegue nessa estação do verão e possa colher e possa me deliciar desses frutos? Quero te dizer, não se isole. A Bíblia diz que quem se isola busca seus próprios interesses. Então, quero te dizer aqui, sabe? Aproveita a oportunidade, vai numa livraria cristã, sabe? Procura livros, sabe? Importantes, né? No YouTube mesmo. Gente, a gente terminou aí, nós temos várias séries aqui no YouTube. Vai lá, assiste, sabe? Chama a tua esposa, vai lá, assiste junto com ela, né? Porque muitas vezes manda a esposa, mas você não vai. Tem que ir, vai junto com ela, né? Vai para conferências, né? Vai para participa dos cultos de casais na tua igreja. Hoje a gente vê tanto desafio. Nós trabalhamos com casais na nossa igreja. E nós sempre chamamos, convidamos, gente, como é desafiador. A gente vê casais em outras programações, mas no dia que tem o culto de casais, acontece tudo para o casal não ir. Então, se você quer viver, se você quer comer, meu irmão, você tem que semear, você tem que colher, você tem que começar a plantar, você tem que começar a regar, você tem que começar a adubar. Nós aqui, que nós estamos aqui hoje, né, nós passamos por processo. Antes de nós casarmos, nós fizemos classe de noivos, depois nós fizemos o curso Casados para Sempre. Sempre que tinha seminário na nossa igreja de casais, a gente estava lá. Por quê? Porque nós entendíamos que nós precisávamos desse momento. Hoje, eu fico triste às vezes, sabe? Porque às vezes eu vejo casais se levantando para estar falando sobre casamento. Outro dia eu estava assistindo um episódio. Eu faço curso de terapia, né? Psicanálise clínica, e eu ouvindo uma mulher. Olha a história dela, olha o manejo que eu peguei naquele momento. Aquela mulher, ela estava ministrando para casais, né? Casada. E sabe o que ela estava sofrendo, gente? Com masturbação. E ela ministrava aos casais. E eu fiquei assim, meu Deus, quantos casais estão? Quantos casais estão nessa situação? Sabe, eu quero te dizer, se você não sentar, tem uma frase do apóstolo Hermínio que eu gosto, quem não se assenta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Sabe? Não adianta, muita gente tem voz hoje, mas não tem autoridade sobre aquilo que está falando, sabe? Então Deus está chamando hoje, todos nós, me chamando, chamando a você, chamando nós aqui como casais, mulheres que vão se posicionar nesse tempo, mas para isso, para que eu mate aquele inimigo que está querendo acabar com o meu casamento, eu preciso ter fundamentos, eu preciso alicerçar a minha família em princípios, em valores. Como é que estão os princípios da tua casa? Como é que estão os valores do teu casamento? Então, comece a pensar nisso, sabe? Busque bons livros, sabe? Nos chamem lá. Eu estou ali no Instagram, me chame. Tem uma indicação, pastor, eu preciso disso. Eu vou estar dando uma indicação para você. Mas busque esse lugar. Morra para você. Pare de estar morrendo aí isoladamente. Dizer, ninguém gosta de mim, ninguém me olha, o pastor não me olha, o líder não me olha. Ei, querido, Deus está olhando para você. E através hoje, porque você está sentada aí, assistindo ou ouvindo aí enquanto dirige, colocou aí para ouvir, Deus está ministrando o teu coração, está dizendo, é hora de você se posicionar, é hora de você morrer, né? Como nós ouvimos aqui, para que eu viva essa estação, eu preciso também morrer, não é? Gálatas 6:9 diz assim: se não desfalecermos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Né? Isso é uma certeza em que a palavra nos dá, né? Falando sobre conhecimento, e a gente vive realmente a era do conhecimento, né? E isso é tão forte que para alguns se tornou banal, né? Hoje você quer o manual de uma máquina, eu trabalho com máquina, né?
Então, antigamente, o manual de máquina, para nós técnicos, valia ouro. Porque não tinha internet. Então, você perdeu aquele manual, tá? Você não tinha como ir na livraria comprar um manual daquele equipamento, porque o fabricante fazia para ele. E algumas fábricas, elas cobravam um valor bem alto para se ter aquele manual, né? Hoje, a informação está na ponta do dedo. Você quer saber manual de tal máquina, você coloca lá, coloca em PDF português, que vem bacana. Ok, né? A palavra de Deus, ela também se tornou mais popular. A internet, ela tem esse braço, né? Então, te traz em diversas versões, né? Enfim, faz com que você consiga ter um aproveitamento melhor. Verdade. O que me deixa surpreso é essa falta de interesse. Verdade. Né? Porque ela está à disposição. Olha, gente, eu não sou Uber, mas eu ando muito de carro devido ao meu trabalho, nos locais que eu tenho que visitar semanalmente, né? E eu aproveito o momento que estou dentro do carro e eu coloco ministrações. Né? Alguns anos atrás eu ouvia muita rádio, eu gostava de ouvir rádio. Né? E eu disse, o que eu estou fazendo com o meu tempo? Às vezes eu passo 2, 3 horas durante o dia no trânsito, tá? Ouvindo rádio. Não é que não seja importante, mas aí eu vou pegar o recado que Jesus deu para Marta e Maria. Escolher a melhor parte. E eu resolvi escolher, pelo menos, ouvir uma ministração por semana. Eu comecei com uma ministração. Eu lhe digo que por semana eu devo assistir, na pior semana, 3 ministrações. Fora o que eu leio, pesquiso. Quanto eu gasto com isso? Nada, está disponível lá, conteúdo aberto, sabe? Então a gente tem essa oportunidade de estar sempre semeando. Né? E aqui, como em Gálatas, que eu acabei de ler, ele diz assim, porque se nós não desistirmos, colheremos no tempo certo. Amém. Então, há um tempo certo de colher, mas só há colheita se há plantio. Amém, verdade. E Eclesiastes 3:1 vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Saber que tanto as alegrias quanto as tristezas, elas são passageiras, mas elas nos dão sabedoria para saber esperar. Então, não sei qual a estação que você está aí, que vocês estão como casais, mas eu quero deixar aqui para você, sabendo que há um tempo determinado para cada coisa na nossa vida. Se você está vivendo essa estação, é porque Deus colocou vocês nessa estação. E procure usufruir, extrair tudo de bom que tem nessa estação e semeie para que vocês possam gozar na estação do verão. Deus abençoe vocês. Amém.